Olá, amigos. Somos da Sociedade Espírita Homens de Boa Vontade. Iniciamos neste momento o trabalho de palestra pública doutrinária e convidamos a todos para fazer a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos e rogamos a Deus Pai, a Jesus, nosso irmão, mestre guia, e toda a espiritualidade amiga, que possam tocar nossas mentes e corações, para que possamos colher os ensinamentos que o tema de hoje nos traz. E assim, nos colocando à disposição para esse momento de aprendizado e de trabalho, pedimos licença para iniciarmos então a tarefa de dialogarmos sobre o Evangelho no lar. Este então é o nosso tema, o Evangelho no lar. Mas o que é o Evangelho no lar? Evangelho no lar é uma reunião em família, realizada semanalmente, deve ser realizada semanalmente, contando com a presença dos componentes do lar. Esta prática ela é muito antiga e nos foi ensinada por Jesus, que na casa de Simão Pedro reunia os familiares dos apóstolos, os apóstolos e todos aqueles que desejavam ouvir sobre as Escrituras, sobre a lei de Deus, esclarecendo aos familiares do apóstolo e todos aqueles que estavam presentes. Então, ele também os convidava para dialogar de forma amorosa, despertando neles assim o desejo de aprender e aprender sempre. Nós vamos ver em O Celeiro de Bênçãos, que é um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles, em que a benfeitora vai nos dizer que a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver com os espíritos da luz que virão ajudar-te nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor vigilante e amigo de todos nós. Realizar o Evangelho no lar, então, é convidar Jesus, aquele que nós chamamos de modelo, de guia, para estar presente em nosso lar, num momento de comunhão de ideias, de comunhão de sentimentos entre nossos familiares e Jesus, com o objetivo de conquistar a harmonia na família, um ambiente de paz, propício à elevação espiritual. E Emmanuel vai nos trazer quais são os benefícios deste momento de oração. E aqui a gente chama de a eficácia do Evangelho no lar. Emmanuel nos diz que o culto do Evangelho no lar, ele aperfeiçoa o homem. E que este homem aperfeiçoado, ele ilumina a família. Esta família que está iluminada pelos conhecimentos cristãos, pelos ensinamentos de Jesus, ela contamina, ela ilumina a comunidade toda. E essa comunidade também se ilumina, ela se melhora, ela se torna mais elevada e, por conta disso, ela influencia a nação. É isso que nos diz Emmanuel. Emmanuel diz que do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem e que o homem edificado em Jesus, ele vai melhorar, ele vai contribuir na redenção do mundo. Então, nos diz Emmanuel que quando a gente deseja um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo pacificado, um mundo de respeito ao outro, de convívio fraterno, a gente aprende isso através do culto do Evangelho no lar e da nossa melhoria íntima. Então, é o homem que faz um mundo melhor.
Vamos ver então quais os efeitos, né, da prática do Evangelho do Lar nos nossos lares, na nossa comunidade, na nossa ação. Quando nós realizamos o Evangelho no Lar, nós contribuímos para a cristianização da família e, consequentemente, da sociedade, porque nós aprendemos sobre os conteúdos, sobre os ensinamentos do Cristo. Nós solidificamos a união, a vivência pela paz, a tranquilidade, porque esses momentos de estudo nos esclarecem sobre a importância desses valores. Nós estabelecemos conversas sobre questões que afetam a rotina da família e os ensinamentos de Jesus nos orientam para suportar, ou melhor, para superar esses problemas de relacionamento que nós temos, porque nós aprendemos a ouvir também. Nós obtemos também uma melhor compreensão sobre os ensinamentos morais de Jesus e espalhamos esses ensinamentos em nosso lar e assim nós cultivamos a união entre os parceiros de jornada. A prática do Evangelho no Lar, ela nos possibilita maiores e melhores conquistas morais e espirituais, porque pelo conhecimento proveniente desse estudo, pela vivência dos ensinamentos, nós temos maior facilidade para realizar a nossa reforma íntima. E quais são as finalidades da realização do culto do Evangelho no Lar? Por que nós valorizamos tanto essa prática? Para melhor compreender e sentir os ensinamentos do Mestre, e assim nos melhorarmos pela vivência e pelo exemplo. Pelos momentos de paz e de compreensão que o Evangelho no Lar nos oferece, quando nós nos unimos para fazer esse estudo. E desenvolvemos, assim, o hábito de reuniões fraternais em família. E com isso, nós vamos despertar e acentuar os sentimentos de fraternidade. E esses sentimentos de fraternidade nos propiciam uma vivência mais amorosa, mais pacífica. Também realizamos o Evangelho no Lar para melhor proteção do nosso lar através do cultivo de bons pensamentos, evitando assim influências negativas. Para também elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, permitindo uma melhor conexão com os amigos espirituais, que assim poderão nos auxiliar na higienização dos nossos pensamentos, nos permitindo sentimentos mais elevados, e assim nós obtemos o amparo necessário para resolver questões que são do nosso cotidiano. Mas sempre é preciso orar e vigiar. Essa é uma orientação do Cristo, né? Orar por todos e vigiar a nós mesmos. Porque nós só vamos conseguir atingir a esses objetivos que nós nos propomos se nós decidirmos fazer por nós, se nós nos esforçarmos, nos dedicarmos a nos melhorar. No livro Os Mensageiros, que é uma obra ditada por André Luiz a Chico Xavier, André vai narrar suas vivências com relação ao Evangelho no Lar, dos capítulos 34 a 37. E nessa leitura nós vamos perceber ou receber informações de que a espiritualidade tem um tempo diferente de nós, assim. Que o atendimento, a preparação para esse momento do Evangelho no Lar, ela começa muito antes. E que esses espíritos, eles fazem parte do ambiente do nosso lar.
No capítulo 34, André, ele conhece a casa de Isabel. Depois de eles atravessarem zonas sombrias, eles chegam ao que é chamado de oficina do nosso lar na crosta terrestre. Esse é um lugar de refúgio e refazimento para os mensageiros que estão em tarefa. E André descreve o ambiente desta oficina. Ele conta, inclusive, que aqueles espíritos mais sombrios, mais maldosos, eles não têm acesso a este lar, a essa casa, porque existe como que uma camada protetora que impede esses espíritos de acessarem essa casa. E essa proteção é uma conquista dos espíritos que ali habitam. Essa é a informação que André nos traz. André fala que, embora as características dos espíritos encarnados que ali habitam, e ele narra as dificuldades que Isabel enfrenta com relação a um dos filhos, que é um tanto quanto rebelde, mas mesmo enfrentando também situações difíceis economicamente falando, para manter a família em função da viuvez, ela não baixou o seu padrão vibratório e garante que a casa permaneça com essa proteção e com essa qualidade, digamos assim, de ser uma oficina do nosso lar na cruz. Isto fala da ambiência gerada pelos espíritos que ali residem. E André diz mais, que ali residem também os desencarnados que acompanham esses espíritos encarnados. E que aquele lar se transformou num local de tamanha edificação espiritual devido ao esforço e à dedicação daqueles que ali habitam. E que, apesar das dificuldades da família, a fé, o altruísmo são fortes vínculos de amor e respeito na base deste lar. Então, a ambiência era tamanha, é como se esse escudo protetor pudesse, inclusive, proteger aqueles que precisavam do apoio, né, desse refazimento nessa oficina de trabalho. André nos diz assim: toda casa tem a sua ambiência espiritual, que é formada pelos espíritos que nela habitam, encarnados e desencarnados. E para a realização do Evangelho no lar, nós recebemos a visitação de uma outra equipe de espíritos, que são os mensageiros de Jesus, que têm a intenção, a disposição de nos ajudar, quando nós estamos comprometidos e receptivos. Muitos são os benefícios que recebemos e que também distribuímos. Nos fala André, então, o quanto é necessário que a gente se comprometa em desenvolver esse hábito em nós. Lembrando que a doutrina espírita não tem atavismos, não tem rituais. Sendo assim, ao recomendar a prática do Evangelho no lar ou o culto do Evangelho no lar, nós o fazemos como orientação, e que seja um momento de estudo evangélico, com a certeza dos benefícios que a oração em família produz. E como então nós vamos realizar a prática do Evangelho no lar? E aqui nós trazemos, mais uma vez, a benfeitora Joana de Ângeles no livro Messe de Amor. E ela nos orienta da seguinte forma: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho e distende a mensagem da fé. Enlaça a família e ora, porque Jesus virá em visita. Essa orientação de Joana nos diz o seguinte: olha,
Nós temos 7 dias na semana. Cada dia tem 24 horas. O evangelho ele dura de 15 a 30 minutos, então é possível fazer. É possível organizar com a família um dia em que os membros possam se reunir para esse momento de diálogo fraterno, de estudo das orientações que Jesus nos traz. Basta, então, que nós tomemos a decisão de fazê-lo. E a partir daí a gente assumir o compromisso. Bom, o melhor dia é domingo, é segunda ou é terça, é o momento em que todos os membros da família conseguem reunir, ok. Qual é o melhor horário? Qual é o horário onde nós não vamos receber a visita de alguém, onde o telefone não toca, o horário que nós não temos compromissos de trabalho, de estudo? Qual o melhor horário para que a família se reúna? Escolhendo esse dia e esse horário, a gente cria estratégias para que a gente não esqueça dessa informação, né? Lembrando que é sem necessidade de aparatos, sem necessidade de fazer grandes modificações no ambiente. O que a gente precisa com relação ao ambiente? É que seja um ambiente agradável, em que a família possa se reunir e conversar. Pode ser no sofá da sala? Pode. Pode ser na mesa da cozinha? Pode. É assim que a família se sente bem, porque é o momento em que a gente tem que se sentir bem. Né? O que é importante a gente ter presente também? Que às vezes nos lares a gente mora sozinho. E a gente vai deixar de fazer o evangelho no lar porque mora sozinho? Não. Independente do número de pessoas que habitem aquele lar, o evangelho ele sempre será um momento de iluminação. O que é importante é que a gente tenha o compromisso com a equipe espiritual que nos visita, porque ela vem de longe para fazer esse trabalho. E dedica a nós um momento para nos auxiliar. Então, estar receptivo a esse auxílio é muito importante, independente do número de pessoas que morem naquela casa. O importante é que a gente seja, então, assíduo e pontual, né? E que a gente reconheça que o plano espiritual nos dedica um tempo para nos fortalecer, para nos amparar neste momento de estudo e aprendizado. Então, é importante também que, reconhecendo esse momento e a dedicação dos amigos espirituais, a gente desligue os equipamentos eletrônicos, desligar a televisão, desligar o som, desligar o celular. E se por acaso chegar alguma visita, alguém bater a porta, lembre que nada é por acaso. Recebe, explica o que acontece naquele momento, a importância daquele momento e convida para participar. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Outra questão importante é a questão da água. Colocar a água à disposição não é uma obrigação. A família faz se assim o desejar. E como desejar? Pode colocar uma jarra, né, com água e todos depois, cada um se serve no seu copo, ou pode colocar porções individuais, copos ou garrafinhas, para que essa água seja fluidificada durante a ação do Evangelho, durante o culto do Evangelho. Por que a água para nós é tão importante? E daí a gente vai trazer André Luiz novamente, só que da obra O Nosso Lar, onde André descreve o Bosque das Águas, que é um reservatório da colônia, onde André foi levado para conhecer melhor assim, o processo de alimentação no plano espiritual. E ele vai receber de Lísias a seguinte explicação: na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nós sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. O homem é desatento há muitos séculos.
O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água fornece-lhe a bênção do lar e do serviço. Virá tempo, contudo, em que compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Diz mais, Lísias, ele diz assim: será nociva das mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento sua corrente não só espalhará a bênção da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material, sim, e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, a água, durante a prática do evangelho no lar, ela será fluidificada conforme a necessidade da família. E assim ela pode se tornar o remédio de propriedades medicamentosas suficientes para reequilibrar as funções orgânicas que são debilitadas, na maioria das vezes, desorganizadas pelo desequilíbrio da nossa própria mente. Mas também nós podemos, pela nossa mente, contaminar essa água. Assim como nós podemos contaminar a higienização do nosso lar. Porque tudo que fica no lar fica através do nosso pensamento. Os espíritos que nos visitam, eles trazem bons fluidos, eles nos ajudam a elevar o nosso padrão vibratório, mas nós só conseguiríamos manter esse padrão vibratório melhorando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, nós temos uma tarefa muito importante na manutenção da higienização do nosso lar. A reunião, então, em família, a oração em família, o evangelho no lar, ela é uma reunião fraterna e ela deve ser conduzida por alguém da família, e esse alguém deve incentivar a participação de todos, né? Ele pode pedir que as pessoas façam a prece, que façam a leitura, convidar para fazer comentários após a leitura, dizendo que ninguém é obrigado, as pessoas são convidadas a participar, né? Mas existe uma sugestão de roteiro. Que sugestão de roteiro é essa? Uma orientação, né? Que a gente comece com uma prece inicial, muito simples, breve, objetiva, agradecendo a presença de Jesus, dos benfeitores espirituais, pedindo a proteção e o amparo para esse momento, que seja proveitoso para todos. Depois, então, a gente passa para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa é uma sugestão, né? Quanto à forma de ler, pode ser na sequência e pode ser aberto aleatoriamente. A gente pode usar outros livros também, se tem algum membro da família que seja de uma outra religião, a gente pode utilizar também essas obras que são referências para as outras religiões, porque o que tem maior relevância nesse momento não é o livro que a gente estuda, mas é como a gente estuda e os efeitos desse estudo. Se a gente vai fazer uma discussão, isso não leva a bons resultados. Agora, se a gente vai fazer um diálogo, onde as pessoas se ouvem, buscam compreender o significado daqueles termos e o impacto na sua vida, isso sim terá um bom resultado. Lembrando que esse momento ele sempre é do diálogo, onde as pessoas se ouvem, respeitam os seus posicionamentos, e os comentários que são previstos, eles devem servir para nós. A gente, no momento do comentário, a gente deve olhar para a nossa experiência. Não é o momento da gente falar mal de ninguém, nem da vizinha, nem dos parentes. Aquele texto serve para cada um, e o comentário ele deve ter esse foco.
O que esse texto tem a ver comigo? O que ele me traz de lição? E a partir dessa lição, o que eu posso prospectar como melhora para mim mesmo? Então, esses comentários devem ser sempre respeitosos, nunca desdenhando de ninguém, né? E sempre lembrando que nós somos o foco desse aprendizado. O Evangelho no Lar é, antes de tudo, uma reunião de espíritos reencarnados no mesmo ambiente, buscando, através da prece, da elevação dos pensamentos, do diálogo fraterno, o amparo e o auxílio dos espíritos familiares e espíritos protetores. Então, ele não deve jamais ser solene, ser ritualístico ou com palavras pomposas, com movimentos decorados. Pelo contrário, é o momento do coração vir à tona. Ele deve ser um momento da emoção, sim, sem perder o foco no aprendizado dos ensinamentos de Jesus. E depois ali tem a palavra vibrações e prece, né? Mas o que é vibrar? Vibrar, a gente vai ver que é emissão de pensamentos. A gente emite nessa vibração pensamentos positivos, desejos sinceros de benefícios aos outros. E emitir, então, esses pensamentos de amor, de saúde, de paz, de esperança, é amar em pensamento. É amar em pensamento. É emitir pensamentos bons, né? Então, nós devemos, sim, emitir pensamentos positivos para aquelas pessoas que estão doentes, para as pessoas que já desencarnaram, emitir pensamentos de paz pelo mundo, né? Pela paz no mundo. O que a gente deve ter presente, assim? Que o nosso pensamento deve estar conectado com a nossa fala. Então, se nós desejamos um mundo de paz, vamos imaginar pessoas em paz, caminhando num parque, aproveitando a natureza. Se nós desejamos ou emitimos pensamentos de saúde, vamos imaginar as pessoas saudáveis, aproveitando a vida, num relacionamento pacífico, fraterno. Então, muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque quando nós mentalizamos as pessoas de forma diferente daquilo que a gente diz, o que vai é o nosso pensamento e não a nossa fala, né? E a prece final é uma prece que deve ser tão espontânea quanto a do início. E é uma prece, então, de agradecimento à equipe espiritual que nos visitou, que durante aquele momento esteve conosco, permitindo aprendizagens e trocas. É o momento de agradecer aos nossos guias espirituais pela proteção, pelo amparo, que nos oferecem em todos os momentos da vida. E depois disso, a gente faz o quê? A gente serve a água, né? A água que foi fluidificada, onde todos bebem. E a ideia é que a gente permaneça com essa vibração depois do Evangelho, né? Então, depois que a gente faz o Evangelho no Lar, a gente deve evitar que outras coisas contaminem o nosso ambiente. Por exemplo, evitar filmes que sejam muito violentos, aquelas músicas que nos tiram o foco da vibração, né? Para a gente aproveitar um pouco mais essas energias salutares que são depositadas em nosso lar. Existem algumas perguntas que nos são feitas normalmente após a orientação para o Evangelho, perguntas que são comuns, assim, né? Com relação ao tempo, a gente já viu que de 15 a 20 minutos, de 15 a 30 minutos, não deve ser um tempo muito longo, e às vezes a gente até esquece, né, o horário do Evangelho, principalmente quando a gente está iniciando. Quando a gente está iniciando é muito difícil a gente lembrar, a gente transformar em hábito, né? Mas a gente deve ser persistente e a gente deve insistir. Se a gente lembrou e está atrasado, que a gente faça. Mesmo fazendo atrasado, que a gente insista de fazer. Mas também que a gente crie estratégias para evitar o esquecimento. Colocar um alarme no celular é uma boa ideia, assim, 30 minutos antes. Olha, para que a gente se prepare antes. Lembra que André Luiz nos informou
que antes de iniciar o culto do Evangelho, a equipe espiritual já está presente em nosso lar? Então vamos aproveitar ao máximo essa equipe espiritual que está presente em nosso lar. Colocar um alarmezinho é importante porque daí a gente já sabe, já começa a se conectar com essa equipe, preparando o ambiente com calma, né? Em vez de sair correndo 5 minutos antes. É importante isso. É um tempo que a gente dedica para nós também e vai nos auxiliando no sentido da gente desenvolver a mansuetude, a serenidade, a calma, a paciência, não é? Por vezes acontecem o que a gente chama de acontecimentos inevitáveis. O esquecimento é um deles. Outro é a necessidade da gente estar em viagem, em trabalho, surgiu algo de última hora, a gente tem que dar conta. O que é importante é que a gente realize o Evangelho, independente de onde a gente esteja, mantendo a conexão com a equipe espiritual que está em nosso lar, rogando a eles que nos permitam, sim, esse momento de aprendizagem, de higienização das nossas energias, de fortalecimento dos nossos pensamentos, né? Mas que a gente não está presente por um momento, por uma situação que impede no momento. E eles vão nos atender com certeza. Né? Então, o importante é que a gente realize mesmo a distância. Outra questão que nos pergunta, tá, e como é que a gente faz com criança? A criança não para. Então, o tempo do Evangelho, eles deve estar adequado à dinâmica da família. Né? Então, a gente não vai fazer um Evangelho de 30 minutos com uma criança de 2 anos presente, por exemplo. Mas a gente pode fornecer a ela algumas coisas que mantenham ela calma durante aquele momento e que, de alguma forma, ela participe. Então, deixar que ela brinque. Não tem problema nenhum se ela brincar. Né? E quando as crianças são maiores, a gente ainda tem o recurso das histórias do Conte Mais, que são histórias de cunho moral, que também nós podemos refletir sobre os ensinamentos que estão ali e permitem que a criança dialogue com a gente sobre o entendimento dela. Então, a criança deve sim ser convidada e permanecer nesse ambiente, assim como os adolescentes devem ser convidados. O que a gente deve lembrar é que ele deve ser um ambiente pacificador. Então, a gente não deve constranger ninguém a estar presente. A gente cria estratégias para que seja um momento agradável e que as pessoas queiram estar conosco. Isso a gente tem que ter presente, né? Outra questão, assim, que muitas vezes nos pergunta é, bom, pode haver manifestação mediúnica no Evangelho no Lar? A indicação é que não. O exercício da mediunidade deve ser realizado em local preparado para isso, que é o Centro Espírita. E quem vai nos dar essa orientação é Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer o seguinte, que o fundamento do Evangelho no Lar é criar um psiquismo saudável para a família e não um psiquismo de seres enfermiços. O Evangelho no Lar, ele é uma terapia preventiva para problemas. Que os espíritos que vêm como assistente, eles não vêm para interferir. Então, aqueles espíritos que são mais elevados que nós, que estão ali para nos apoiar, eles não vão interferir no Evangelho no Lar, porque eles sabem que é um momento de estudo e não de concentração. E isso a gente tem que ter bem presente. Que se existe uma imposição, né, de realização de uma prática mediúnica, de uma interferência mediúnica, é sinal que esse espírito ele está precisando muito mais de orientação do que nós, ele não é um espírito elevado e talvez não seja, talvez não, com certeza nós não teremos um bom resultado se permitirmos essa prática em nosso lar. Lembrando que o Evangelho no Lar é momento de estudo. A gente não deve provocar a concentração além do necessário para as reflexões que são necessárias ao nosso aprendizado, ok? Então, com relação ao Evangelho no Lar, Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela reforça que o Evangelho no Lar é metodologia de educação. O estudo do Evangelho de Jesus, ele constitui significativo recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros do clã.
Então, é momento de estudo e faz parte de um processo de educação que é muito mais amplo. Ele compõe esse processo de educação. E ele é importante para todos os que ali habitam. Né? Então, durante o Evangelho no Lar, nós recebemos, sim, muitos benefícios. E podemos aproveitar esses benefícios para melhorar as relações em nosso lar. Mas cada um vai fazer a sua própria transformação. Nada vai mudar em nossas vidas, nada, se nós não operarmos a transformação na nossa maneira de ser. Isso porque a maioria dos problemas tem origem em nós mesmos. E o culto do Evangelho no Lar, ele é uma ferramenta poderosa para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento, para que nós possamos fazer reflexões, ponderações e gradativamente ampliar a nossa compreensão sobre os ensinamentos de Jesus e também sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas dores, sobre as nossas aflições, que são decorrências das nossas escolhas. O que o Evangelho nos traz são uma melhor compreensão sobre essas questões, nos orientando de como superar esses momentos. E uma coisa a gente tem que ter bem clara, assim, somente pelo próprio esforço é que nós vamos solucionar e nós vamos superar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Nós precisamos, sim, de esforço, de dedicação e perseverança. Aí a gente traz aqui uma mensagem de Emmanuel, que está no Fonte Viva, na página 87, onde ele diz assim: lembra-te de que não és tu quem espera pela luz divina, mas é a luz divina, a divina luz, que é uma força do céu que está ao teu lado, que permanece esperando por ti. Porque, na verdade, todos temos luz e nós podemos fazer luz. E o momento de oração em família faz com que o nosso lar se ilumine. Agora, imaginemos assim, né? Se nós estivermos comprometidos e fizermos o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar, nós estaremos gerando luz a partir dessa prática. E se nós multiplicarmos essa ideia para amigos e familiares, serão muitos espaços irradiando luz, serão muitos pontos de luz irradiando paz, irradiando conforto, irradiando esperança, irradiando amor. Então, nós podemos fazer isso. Nós podemos, e Deus confia em nós. Ele tem absoluta certeza de que nós podemos ser melhores a cada dia. E Jesus nos acompanha. Ele está sempre conosco, nos dando força, nos inspirando para que a gente busque essa autoevangelização através da prática do Evangelho no lar. Jesus nos fortalece, sempre estando conosco, enviando os seus medianeiros, porque Ele espera e conta conosco, né? Então, para encerrar, vamos fazer uma prece de agradecimento. Então, elevando nossos pensamentos, unindo nossos corações, buscando conectar a espiritualidade benfeitora que nos orienta e ampara neste momento, para que possamos de coração agradecer. Agradecer a Deus Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, e a toda a espiritualidade amiga, que sempre se faz presente. Queremos sim agradecer pela vida, pelo trabalho, pela saúde, pela família, pelos amigos, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de servir, por todo o amparo e proteção que obtemos. E te rogamos, Mestre Jesus, que nos envolva em tua paz, em tua amorosidade de irmão, nos sustentando o ânimo e a coragem, para que possamos, a partir das lições aprendidas, a partir do conhecimento que adquirimos, realmente sermos teus seguidores, verdadeiros seguidores de Jesus, exemplificando o teu amor
e a tua paz. E assim, envolvidos na paz que esse momento nos proporciona, pedimos licença para encerrar a palestra pública desta noite. Que assim seja.